muito virtuoso, que é o programa da rede de polícia comunitária, né? Que para nós pode parecer uma coisa meio água com açúcar, né? Mas na verdade ele é importante, que é a rede de vizinhos. Eu vou dar início à reunião. Fechamos 20 pessoas aí, tá? Então, boa noite a todos, né? Hoje, o convite novamente para o Rubem, tá? Em virtude do nosso projeto, então, Glória Seguro, né? Nós estamos tendo um sucesso muito grande na questão do cadastro das pessoas. A nossa meta inicial era 50 pessoas nas primeiras 2 semanas. Obtivemos esse sucesso e já estamos indo em direção a 100 pessoas, né? É óbvio que existem muitas dúvidas, porque é um projeto novo, né? Onde a gente está entrando na forma colaborativa, né? De ajudar as nossas polícias, mas também pensando na nossa segurança, né? E o exemplo que eu vou dar hoje, daqui a pouco vem a nossa amiga e moradora aqui do Ecoville, vai falar sobre o tiroteio que aconteceu aqui na Rua Colombo, hoje à tarde, por volta de 15 horas, tá? Então, é mais um motivo muito forte para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. O Rubem hoje vai tirar as dúvidas de todo mundo, aqueles que têm dúvidas, né? Quanto custa, se paga, se não paga, por que paga, por que não paga, enfim. Gente, a palavra hoje é Rubem e vocês. Eu já instalei a minha câmera, tá? Então, o Rubem agora explica aí, abre o nosso canal de atendimento aí, né? Como é que é de saque, a gente pode dizer. E só relembrando, gente, tá? A empresa do Rubem, ela não vende câmera. Ela está nos cedendo o software, o aplicativo que disponibiliza as nossas imagens, né, de ficar na nuvem e de ser acessadas pela gente e pela polícia, tá? Então, o Rubem vai explicar tudo aí direitinho. Se alguém tiver dúvida, anota no papelzinho aí para não esquecer, né? E depois, quando der a palavra livre aí, vamos perguntar à vontade, façam as perguntas necessárias. Após a palavra do Rubem, tá? Eu só vou dar uma pincelada, porque tem que compilar isso bem direitinho, naquele questionário que foi disponibilizado através de link, para que o grupo, né, o nosso grupo apolítico aí, o Glória 2021, que pensa o bairro, ele possa tomar um norte, uma diretriz das ações que a gente tem cobrado do poder público. E também de nós, né, a Associação de Moradores e Empresários Locais, para melhorar a qualidade de vida do nosso bairro aí. Então, diversas perguntas foram respondidas sobre questionamentos, né? E, de antemão, já digo, o que ficou a principal questionamento, ou melhor, solicitação, foi da melhoria de segurança. 80% das respostas, tá? E depois, na sequência, a gente vai fazer o sorteio da exposição dos candidatos a vereadores do nosso bairro, né, que até então se apresentaram, foi o Valério Quadras, das loterias, a Francine Olsen, do Parque Expoliville Atividades, e do Thiago Furlan, morador aqui do Jardim Diana, tá? Aí, na sequência, a gente faz um sorteio para que a gente possa ouvir eles mais tarde. Rubem, a palavra é tua, fica à vontade. Então, só um minutinho, tá? Ô, pessoal, por gentileza, eu solicito que todos desliguem os seus microfones momentaneamente, até que o Rubens aí libere a palavra ao pessoal aí, tá? Porque tem pessoas que estão conversando ao fundo e ele corta a imagem, tá? Da gravação para essas pessoas que abrem o microfone, tá ok? Então, por gentileza, desligarem os microfones. Ok? Obrigado. Pode dar continuidade, Rubens. Então, primeiro, assim, de uma forma bem objetiva, eu vou procurar externar essas ideias com a intenção de receber dos senhores e das senhoras qualquer dúvida a respeito do programa, né? Então, eu preciso, sem dúvida nenhuma, começar com esse pilar estratégico de que nós precisamos ter a certeza de que temos instituições públicas, né, que são idôneas e que efetivamente são responsáveis pela segurança não só do município, mas como Estado. E eu faço referência aí à Polícia Militar de Santa Catarina, que, conforme eu tenho aprendido com muitos comandantes aí, foi uma das primeiras polícias, como eu estava falando agora há pouco, a nível nacional,
a ter seus processos informatizados e é uma polícia muito virtuosa no sentido de dar direção, ele dá um passo em direção à comunidade, né? Eu quero lembrar de programas que a Polícia Militar tem, né? Antes disso, eu quero dizer para quem entrou agora que eu não sou policial militar. Também quero reforçar que nada contra, pelo contrário, né? Mas assim, eu também não tenho nenhuma aspiração política. A princípio, a gente está numa experiência social mesmo. A gente acredita no modelo de economia circular que tem mais resultado para a comunidade. A gente vai falar, se a gente tiver a oportunidade aí durante o tempo, se vocês permitirem, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é fundamental que a gente comece com esse pilar, né, com esse embasamento de que a Polícia Militar de Santa Catarina ela sempre teve um passo adiante em relação à comunidade. Aí eu quero citar programas virtuosos como a Rede de Vizinhos, que, como eu estava falando, muitas pessoas falam comigo, isso aí parece um programa meio água com açúcar, né? Tipo uma coisa que não funciona muito bem. E eu quero reforçar para vocês dar um testemunho de que é uma estratégia muito exitosa e importante do Estado de Santa Catarina para com a comunidade, né? E que a gente incentiva que todos os moradores procurem o batalhão, né, da sua região, se aconselhem com o seu comandante e busquem implantar essas estratégias de policiamento comunitário junto à sua comunidade. Nós não queremos e nem podemos, nem queremos criar nenhuma vertente concorrente às ações que, como eu falei, são muito exitosas e eficazes da Polícia Militar. Deixa eu citar exemplos. Eu falei da Rede de Vizinhos. A Polícia Militar também tem um programa muito virtuoso que todas as minhas filhas participaram, inclusive. Perdoe dar um exemplo pessoal, né? Mas eu não posso deixar de passar essa, mas as minhas filhas estudaram numa escola que tiveram o programa aí da ITA, como é que se chama o programa não é do CONSEG, é um programa da Polícia Militar junto GRAERD, combate a drogas. É isso aí, o PROERD. O PROERD é um programa fantástico. PROERD, exatamente. Isso, muito obrigado. Peço perdão por ter esquecido. Então, assim, o PROERD é um programa muito virtuoso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, de uma forma bem resumida, de que nós estamos assim, bem servidos no que se refere à segurança pública. Pelo menos é um testemunho que eu dou para vocês, apesar das deficiências que existem, e é verdade que elas existem, como o Paulo falou aí agora, a falta de aparelho para a Polícia Militar, falta de viaturas, falta de efetivo, tem uma série de questões, só que isso a gente resolve na urna, não é reclamando, a gente tem que votar certo, enfim, então cabe aí esse comentário. Bom, virando a página em relação a esse contexto, aí eu quero entrar agora na questão do programa como um todo, né? Eu vou tentar resumir para vocês o que a gente tenta fazer, e a gente já tem isso em alguns locais do país, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, é mudar a economia local. Simples assim. A gente tem hoje, num bairro, por exemplo, vocês moram num bairro Glória, muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos moradores utilizam serviços, né? Utilizam soluções de empresas diversas, né? Entretanto, esse consumo desses serviços e produtos, ele não é um consumo, ele passa a não ser um consumo eficaz para o bairro. Pelo contrário, ele acaba tirando do bairro os investimentos. Eu posso citar alguns exemplos aqui, Por exemplo, o shopping, né? O shopping é muito bom. Você chega num ambiente climatizado, você tem toda você entra no Shopping Miller aí, Joinville, não sei nem se eu posso citar, mas eu posso falar para vocês que eu sou daí. Você tem um conforto, você tem café, você senta numa poltrona confortável. Beleza, só que qual é o problema disso?
qual é o problema disso? E aí o Shopping Miller que fecha o ouvido aí. É que a economia local, os comerciantes, os empresários locais, eles acabam perdendo um pouco os seus clientes, enfim, e isso acaba causando um problema para o bairro, né? Então, o que a gente procura fazer é transformar essa economia linear, que só tira recursos, só tira recursos do bairro, e fazer com que essa economia se transforme numa economia circular. Bom, eu vou traduzir isso para vocês. Vocês hoje gastam com muita coisa. Por exemplo, vocês têm seguro de casa, vocês têm seguro de carro, vocês têm seguro, vocês têm sistema de alarme em casa, vocês compram em mercados, né, principais aí, né? Já pensou se todo esse consumo fosse direcionado para poder promover melhorias para a sua plataforma urbana, para o bairro, trazendo inteligência artificial, monitoramento, câmeras de OCR, etc. Ou seja, vocês vão continuar consumindo o que vocês já fazem, só que de uma forma mais eficiente para a plataforma urbana de vocês. A minha filha, por exemplo, de novo, estou citando um exemplo particular, vocês me perdoem, né? Me suportem nisso aí, mas são exemplos que vêm na minha cabeça. A minha filha, por exemplo, ela falou: pai, eu estou usando meu cartão porque quanto mais eu uso meu cartão, eu ganho milhas e aí eu posso viajar no final do ano. Eu falei: pô, legal, beleza, é uma estratégia interessante. Agora, se a gente pensar essa lógica do consumo do cartão de crédito, você recebe em benefícios em milhas, né? E aí no final do ano você viaja, por exemplo, com a sua esposa ali para a França, enfim, para a Argentina e tal, 0,800, custo zero, porque foi pago. Agora você imagina transportar essa realidade para dentro de um bairro onde todo mundo está consumindo, está todo mundo gastando, e se isso se transformasse em segurança, se transformasse em preservação dos espaços públicos, das praças, das ruas, das ciclovias, a gente pudesse cuidar melhor desse ambiente. Pô, seria joia. Então, assim, na essência, vamos dizer assim, é essa a ideia, né? Então, vamos entrar no assunto agora, saindo um pouco do conceito e virando a página mais uma vez e entrando no assunto prático em relação às câmeras, né? Então, vocês têm aí empresas que estão interessadas em chegar até vocês, e o meu grande desafio é transformar o medo em oportunidade. Então, se tem assalto, se tem furto, se a sua residência... Pô, todo mundo está com receio, né? Então, pô, ao invés de a gente ficar batendo na porta lá do vereador, ou indo no Conseg, ou falar com o prefeito, pô, se a gente... Cara, vamos parar com essa brincadeira toda, porque isso aí já existe desde muito tempo, então vamos resolver esse problema de uma forma mais inteligente. Vamos consumir de forma inteligente, né? De forma mais consciente. Então, se vocês apoiam empresas que estão dispostas a colocar recursos dentro do bairro, faz todo sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, como empresa, temos, como Urbani, né, temos uma plataforma tecnológica que ela é capaz, né, de concentrar essas riquezas, esses valores tangíveis e intangíveis dentro dela para atrair valor e trazer empresas que querem vender produtos para vocês. E aí eu quero dizer para vocês, se a pessoa fala assim, mas é de graça, pô, como é que funciona esse negócio? Nada que é de graça funciona, né? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: o WhatsApp de vocês funciona? O Facebook que vocês têm funciona? Né? O Instagram funciona? Não é através deles que vocês se comunicam, que vocês promovem suas empresas, que vocês promovem sua imagem, seu serviço? O que os americanos trouxeram para nós, pobres colonizadores, né? É uma colonização digital, vamos dizer assim, né? Que eu posso falar dessa forma. Nós podemos usar isso de forma inteligente para nosso favor. Então, assim, e se nós tivéssemos uma plataforma que fosse capaz, né, de se transformar num Facebook do bairro para atrair todo o investimento em favor do meu patrimônio, né?
Pô, show de bola. Então, essa é a ideia. Então, a gente, como Urbani, fornece para vocês toda a plataforma tecnológica, equipe de instalação, se necessário, fornecedores para vender os equipamentos, se necessário, porque vocês podem ter o fornecedor de vocês, vocês podem ter os equipamentos que vocês acharem melhor. Como o Luciano falou no começo, eu vou procurar abreviar, já estou me estendendo aqui, tá? Mas eu vou procurar abreviar. O Luciano falou com vocês no começo de que a gente não vende câmera, e é super verdade. Nós nem temos inscrição estadual para tirar nota fiscal de venda, tá? Então, o que a gente procurou fazer é ouvir essas lideranças comunitárias, essas associações de moradores, essas pessoas que estão muito preocupadas com a sua segurança, para dotá-las de ferramentas tecnológicas para que elas pudessem criar um modelo de negócios que economizasse, no final das contas, do bolso delas, né? Enfim. Então, na prática, o que a gente tem para o bairro Glória, em Joinville, né? Nós temos empresas, né, que seriam 2 empresas que estão namorando o Glória. Vamos colocar assim, né? Existe um namoro aí do Glória, que é uma seguradora, né? Ela faz seguro de vida, seguro de casa, ela cria combo, enfim. E ela está dizendo assim, cara, super apoio a iniciativa, estou com vocês, eu coloco dinheiro nesse negócio para poder a gente trazer os usuários do Glória, desde que estivesse dentro de um modelo de, vamos lembrar, de economia circular, de reinvestimento no bairro, para o benefício coletivo. Eu, como empresa, e aí eu não estou falando da Urbani, estou falando das empresas que a gente tem, as bandeiras, acredito nesse modelo, super acredito nesse modelo, e eu acredito também que essas pessoas, por nós estarmos aportando e ajudando eles a desenvolver um modelo de segurança melhor, eles vão olhar para a nossa marca, para as nossas soluções e produtos de forma diferente. Eu posso citar, por exemplo, a marca Intelbras. É uma empresa brasileira, fabricante aqui, Florianópolis. E o que eles querem? Querem vender câmeras para vocês, interfone, telefone, para suas empresas, né? Só que eles têm um custo muito alto para chegar até vocês. E muitas vezes não chegam, né? Agora, se nós, como comunidade, e aí eu me coloco agora do lado de vocês, criarmos um modelo onde a gente pudesse atrair essas empresas para fazer esse investimento, seria muito justo da nossa parte, como comunidade, vamos dizer assim, privilegiar. Eu acho que a palavra privilegiar é uma palavra um pouco esquisita, mas vamos lá colocar assim, dar preferência para empresas que estão mais alinhadas com a missão da comunidade. Eu acho que essa é a ideia. Isso está acontecendo muito na Europa, em Portugal. Se vocês pegarem aí os conceitos, se você digitar aí na internet ali Smart Cities ou Smart Places, economia circular, vocês vão ver que isso aí nós não estamos inventando a roda, tá? Isso já existe hoje na Europa de uma forma muito, muito latente. É que aqui no Brasil não tem, assim, é uma coisa de cada um dar uma cotovelada no queixo do outro para conquistar cliente. Mas acabou essa era, né? Acabou essa era de só explorar e não entregar nada. E eu finalizo, só para não estourar o meu tempo, dando alguns exemplos para vocês. Eu falei do WhatsApp, eu falei do Facebook, eu falei do Instagram, mas eu posso citar, por exemplo, o Uber, né? Que, claro, antigamente, o mundo está mudando, né? Vamos lá. Antigamente, vou dar 3 exemplos para vocês. E o terceiro é do meu time de futebol. Mas vamos lá. Antigamente, o que acontecia? Para você comprar um táxi, para ter uma bandeira de táxi, você tinha que pagar uma fortuna e você tinha que ter um ponto, né? E era uma briga, isso aí tem até investigações aí na polícia sobre isso, com quem faz, enfim. E hoje, aí veio o Uber. E o Uber trouxe o que de diferente? Ele trouxe uma plataforma tecnológica inclusiva, né? Que fornece, por uma questão de escala, mais benefícios para o público que ele atende. E o que aconteceu? O táxi diminuiu o preço, né? E você hoje pode abrir o seu celular, pedir um Uber e ele vai sair menos da metade do preço de um táxi. E eu tenho muitos amigos taxistas, tem até um irmão lá da igreja onde eu congrego, que ele é taxista também, muito querido, o Júnior, e ele falou, cara, eu não estou conseguindo sobreviver com esse negócio, o que eu faço? Eu falei, cara, não tem o que fazer, é aquela questão, você tem que ir de acordo com a maré.
Então, beleza, eu estou dando esse exemplo. Você tem também o Airbnb. O Airbnb é outro exemplo que eu dou para vocês, que você tem os hotéis estão sofrendo com isso. Né? Os hotéis tinham, né, aquele modelo de negócio deles, eles estão perdendo clientes porque é uma experiência. Né? E aí, eu falei que o terceiro exemplo é o time de futebol. A gente está passando por um exemplo agora, eu acho que esse é o mais famoso, mais latente, que está relacionado aos clubes de futebol que estão soltando as amarras e, através de uma plataforma digital, fazendo o seu próprio negócio e criando o seu próprio preço. Quer dizer, uma partida de futebol pode ser transmitida agora para o mundo todo, e o que o cara tinha de receita no ano todo, por exemplo, de uma Globo, por exemplo, num jogo ele mata, ele resolve um problema. Então, o mundo, né, ele está se digitalizando, está mudando. Então, assim, eu estou justificando aqui para vocês que existe um caminho mais excelente e mais próspero e até ambientalmente mais sustentável de nós transformarmos esse problema, que é a nossa segurança, numa solução. Né? Então, e eu acho que a hora é agora. Então, assim, a gente fornece a plataforma, vocês podem comprar câmera onde vocês quiserem. Nós temos um convênio público firmado com a Secretaria de Segurança Pública, tá? Eu mando esse convênio para vocês, tá? E aí essa imagem dessa câmera da sua casa, ela passa a figurar lá no layoutzinho lá da Secretaria de Segurança Pública, e a Secretaria de Segurança Pública encaminha para o batalhão da região o login com os acessos. O que é importante saber dentro desse modelo? Não existe monitoramento 24 horas. Não tem uma pessoa, um policial, um grupo de policiais lá olhando 24 horas suas câmeras, até porque isso é inviável. Imagina 2.000, 5.000 câmeras, que nós teremos que ter um campo de futebol de monitoramento para poder suportar tantas câmeras. Então, não existe essa situação. O que existe é um evento, um suporte pós-crime que vem acontecer, por exemplo, um acidente, uma situação de crime na região, como aconteceu o tiroteio aí, né, segundo relatos, né, digamos, se a gente tivesse o local monitorado, nós, nesse momento, poderíamos ter a imagem do que aconteceu e passar para a Polícia Militar. Então, a gente precisa ajudar o poder público, dar suporte ao poder público ainda mais, para que eles possam exercer atividade. Nunca, e aí eu faço uma conclusão final para fechar, porque realmente eu estourei meu tempo aqui, nunca nós como comunidade, podemos admitir a exploração comercial desse tipo de solução. Essa é a minha opinião, tá? É a opinião até mesmo da nossa legislação. Se você pegar lá o artigo 144 da Constituição, é dever do Estado, enfim, só que é uma responsabilidade de todos nós cidadãos, né? Nunca devemos potencializar o comércio desse tipo de serviço da iniciativa privada, porque existe uma portaria estadual que regula o uso do alguém falou? Que regula o uso do CFTV nas áreas públicas. Então, não pode ter muitas empresas que estão praticando essa disciplina em área pública, né? Mas isso não poderia acontecer segundo a portaria 879 da Lei de Segurança Pública, que regula, eu posso mandar para vocês, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, eu mando a portaria para vocês de como funciona isso, tá? Que regula o uso do monitoramento urbano em vias públicas, tá? A entidade privada e a entidade civil, né, ela não pode fazer monitoramento urbano. Pessoal, ninguém quer alguém que não seja polícia militar olhando a nossa vida, né? Olhando o nosso dia a dia, olhando quando você entra, quando você sai de casa, que carro você tem, a sua esposa está, né? Enfim, cara, isso aí isso é uma atividade que nós temos o papel, assim, como cidadãos, de dizer não. Eu ia fazer uma brincadeira aqui não vou deixar do ele não, mas isso não, isso aí não, tá? Não permita que empresas monitorem a rua de vocês, né?
sem que haja um ordenamento jurídico e disciplinado a respeito dessa questão. Eu não estou aqui, e assim, definitivamente eu vou concluir às 8h40, eu não estou aqui tecendo nenhum tipo de crítica à empresa A, B ou C. Para mim, cara, vale tudo. Quem quiser, compra, né? A gente está aqui para levar informação. Vocês avaliem, se vocês acharem, né, que tem embasamento, que quiserem tirar dúvidas, né, procurem um batalhão. Vocês estão aí do Coronel Celso, né, Tenente Coronel Celso, que é um servidor público exemplar, né? Pode ir lá, conversar com ele, tirar suas dúvidas. Se quiser vir aqui em Florianópolis, na Secretaria de Segurança Pública, tem lá o departamento correto, o DETIC, de tecnologia. Vocês podem ir lá conversar com o Major Ricardo. Eles vão dar todas as diretrizes para vocês de como proceder de uma forma correta. É que houve uma pulverização desse tipo de solução e muitas empresas... Deixa eu dar um exemplo, eu tenho mais um minuto aqui, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês que aconteceu no bairro Aventureiro. Então, você tem empresas que estão fornecendo ganhos para terceiros instalarem câmeras e fazer monitoramento. Então, lá no Aventureiro, começou uma pessoa colocando câmeras e cobrando R$50 de todo mundo, né? E era até tinha empresas por trás. Mas o que acontece? O pessoal começou a pagar, com medo, né? Pô, vou botar câmera, tá, R$50, vamos pagar uma mensalidade, vamos colocar 1, 2 câmeras, 3 câmeras e tudo mais. Beleza, vamos encher de câmeras aqui o Aventureiro. Só que chegou num policial, e o policial, os moradores começaram, pô, tu tem que aderir, tu tem que entrar também no processo, por que não? E o que aconteceu? Esse policial, né, consciente, ele falou, não, tudo bem, vamos ver isso daí, me dá o nome da empresa, né? Quem é que está monitorando o bairro? Então, eles foram olhar, na verdade, era um microempreendedor individual que tinha uma relação assim, duvidosa em relação à questão, né, com a justiça, e ele tinha um monitoramento assim, de boa parte do bairro. Então, ele sabia quando a polícia entrava, quando a polícia saía, quem ia para a praia, quem não ia para a praia. Então, assim, isso é muito temerário. Então, eu reforço a necessidade, né, de que vocês possam pensar nessa relação de uma forma um pouco mais cautelosa, né, e que efetivamente a gente possa exercer o nosso papel de cidadania como diz a Constituição, é do poder público o dever, né, da segurança pública, perfeito, e é uma responsabilidade de todos nós. Mas esse artigo da Constituição, ele tem um casamento, com as instituições públicas, ele não tem um casamento com empresas privadas, então tem que ter cuidado. Pessoal, eu finalizo aqui, eu estou até usando um pouco mais de tempo, estou até empolgado, porque eu vendo os quadradinhos aqui, tantas pessoas envolvidas aí, eu vejo que é uma oportunidade, porque eu sou de Joinville, e se der certo esse processo no bairro Glória, aí, que eu creio que vai dar certo, eu vou poder ficar mais perto da minha família. Gostaria porque Florianópolis abriu uma oportunidade muito grande, e Joinville a gente entendeu que está muito dificultoso o processo aí, né? Não sei por quê, também não quero criar pulga na traseira de ninguém, mas está muito difícil o processo em Joinville, mas em Florianópolis as coisas estão acontecendo. A gente tem totens de urbanidade com a logo da Polícia Militar, a gente tem câmeras aqui, nós estamos com 2.000 e poucas câmeras em Florianópolis, a gente tem, cara, a relação com o projeto BEM-TV, então, quer dizer, tudo isso está acontecendo porque a gente está obedecendo, né, um princípio, né, o Estado de Direito, né, quer dizer, a gente tem que obedecer a legislação e a gente tem recebido um retorno da comunidade muito positivo. E eu espero que a gente... Eu tenho uma visão do Glória, que, na minha opinião, o bairro Glória é o coração de Joinville, né? Que me perdoem os outros bairros. Eu não moro aí, tá? Mas assim, vocês estrategicamente têm muitos empresários, tem pessoas muito influentes aí morando aí no bairro, e vocês têm uma capilaridade em relação à fuga para a BR muito grande.
Então, se a gente conseguir implantar o projeto, no caso, no Glória, vamos dizer assim, estancando esses principais acessos com monitoramento, certamente vai ajudar muito o poder público. Então, por isso que eu digo assim, por isso que eu me refiro ao coração de Joinville. Eu acho que é muito importante, porque vocês são formadores, vocês são moradores aí, querendo ou não, tem muitos empresários, tem pessoas que vocês formam opinião para a cidade, né? E isso é importante para nós, porque se a gente conseguir fazer com que essa economia circular vigore, certamente o município todo vai ganhar. Então, eu estou assim, ansioso para que isso aconteça e empolgado, até posso dizer, que vocês nos apoiem nesse modelo e a gente possa prosperar essa iniciativa para todo o município. Pessoal, eu termino, não é que eu termino, eu vou dar uma pausa por aqui, porque eu falo muito, a gente já está com o horário estourado, era para ter uma meia hora de falar com vocês, eu já passei 14 minutos aí do meu tempo, e eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês me permitirem, né, alguma dúvida em relação ao projeto como um todo, né? É possível que eu não tenha sido tão objetivo assim, então me ajudem a ser mais objetivo e levar informações para vocês aí. Só para fins de esclarecimento, tá, gente? A plataforma que nós estamos utilizando hoje, na transmissão dessa live, dessa reunião, é a Zoom. Por quê? A Web Joinville, do Fabiano, tá? O Clique Bairros, mais a DH Multimídia, aqui sendo urbana, elas agora adquiriram o software. Estamos pagando o software, né, para que a gente possa gravar as reuniões e ter um tempo estendido agora sem problema. Eu não tenho 40 minutos e não tenho uma hora no limite que não consegue gravar mais nada. Então agora o tempo é nosso e as gravações vão ficar disponíveis para mais tarde, beleza? Então, gente, agora eu abro a palavra, as perguntas e dúvidas a todos que tiverem. Fabiano, coordena daí, porque eu estou no celular, está no PC, né? Beleza, beleza. Quem quiser falar, só abre o microfone aí e dá a palavra aí. Eu não estou ouvindo direito aí, não sei se todos estão, mas estou com dificuldade de ouvir o áudio de quem está perguntando. Não temos perguntas? Ninguém levantou a mão aí? Nossa, muito interessante. Mas eu já vou colocar, então, a primeira, porque eu instalei a câmera aqui na minha residência, tá? Para o pessoal já ter noção, né? Como é que a gente pode fazer para participar do programa? Eu tenho que pagar sozinho, eu posso ratear com os meus vizinhos essa câmera, eu tenho como fazer sozinho também isso. Tudo é possível, eu tenho simplesmente a gente decidir, tá? E óbvio, ter dinheiro ou não para poder instalar mesmo sozinho, tem esse valor separado, né? Então, por exemplo, na minha residência, tá? A câmera básica, o Augusto está na área aí. O Augusto. Positivo operante comando. O Augusto. Tem que AP aqui. O Augusto é da empresa que fez a instalação da minha câmera, tá? Eu não tenho conhecimento, não tinha ninguém para instalar, solicitei então para que pudesse ser feita pelo Augusto. O que foi feito aqui na minha residência, Augusto? Bom, primeiramente a gente fez uma análise, né, da tua infraestrutura para ver se tínhamos viabilidade de passar o cabinho, né, um ponto adequado para que extraíssemos da câmera ali o máximo que ela tem a oferecer, né, um ponto satisfatório. Enfim, tem diversas circunstâncias técnicas que podem prejudicar bastante, né, seja no esclarecimento de alguma circunstância, questões técnicas mesmo de infraestrutura, de internet, né, enfim. Ou, por exemplo, o morador ele já possui um sistema instalado e existe uma câmera ali, estrategicamente a gente só faz
a integração, né, daquela respectiva imagem, né, poderia ser usado de modo colaborativo. E, enfim, e após essa análise realizada ali, né, se com o de acordo, a gente dá uma orientação. Caso o morador ele não tenha, porventura, né, o conhecimento, o acesso, aonde a gente entra com esse reforço, né, essa referência, ou eventualmente colocando a nossa equipe à disposição, né. A gente passa um cabinho, né, passa um cabo de dentro do modem de internet, né, aproximadamente, até o ponto estratégico da câmera. É bem simples ali, como tu pode observar, o teu caso levou em torno de 1h30, né? Então, enfim, não ficou esteticamente feio, não teve um custo com infraestrutura exacerbado, então ficou dentro de uma conduta justa, né? Bem tranquilo, e ali, como vocês podem observar a imagem, ali realmente bem satisfatória, né? Eu creio, assim, enfim. Eu vou fazer só uma parte dentro do nosso grupo aqui, dessas pessoas que estão na reunião, né? Eu gostaria que se identificasse quem não acessou ainda as câmeras que estão instaladas. Então, agora, aqui na Carlos Tio, e ali no Mercado Engenho, na Rua Lindóia. Então, eu acho que tem gente nova aqui que não participou, né? E não está cadastrado ainda no sistema. Tem que fazer o cadastro ainda, né? Então, se alguém puder dizer assim, eu não olhei a câmera ainda. Se der para compartilhar... Essa semana... Perdão. Desculpa, Augusto, beleza? Mas assim, se der para compartilhar a tela, o anfitrião aí, se me habilitar, que me desabilitou aqui, não sei se dá para habilitar aí, que eu posso compartilhar a tela e botar a imagem em tempo real agora para você, se der. Né? Se não der, tranquilo, beleza? Só para avisar. Eu fiz o cadastro e não acessei ainda essas imagens, tá? Mas eu já estou cadastrado. Perfeito. Mais alguém? Ô, Rubem, dá uma olhadinha para ti no teu ali, se aparece lá embaixo, quando tu leva o mouse, o íconezinho de share screen ali. Se aparecer, ele tá liberado o compartilhamento, tá? Aparece aqui, ó, compartilhar a tela, mas aí diz que o anfitrião desativou o compartilhamento. Eu quero pegar esse anfitrião. Quem é o anfitrião? Sou eu mesmo. Deixa eu verificar aqui, então. Estou brincando, valeu. Enquanto isso ocorre, posso fazer uma pergunta? É Castela. Posso fazer uma... Aliás, eu tenho 3 perguntas para fazer. É possível? Até 4. Não, olha, não insista que eu faça. Não, a primeira pergunta é o seguinte. Quanto que seria o custo total da instalação de uma câmera e mais a instalação desse software que faz esse monitoramento das ruas, né, que permite gravar nas nuvens, que a polícia tem acesso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: uma vez que eu tenho isso instalado, pelo que eu entendi, não vai ter mensalidade, é só o custo da instalação dessa licença para eu consultar as demais câmeras, e qual é a minha abrangência? Eu só vou poder monitorar o que está acontecendo na frente da minha casa, ou todo o bairro Glória? Ou a minha rua? Como é que funciona isso? Então, é que eu dei um loop aqui, que eu acho que o nosso anfitrião está tentando me ajudar a compartilhar a tela, eu saí e voltei. Mas a primeira pergunta é quanto custa... É a instalação total. Se eu vou comprar uma câmera de uma outra empresa, uma câmera mínima que permita esse... Então, ótima pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. O senhor pode comprar a câmera aonde o senhor quiser. E o custo vai depender... Eu vou te dar algumas especificações de fabricantes que são mais atuais, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, mas eu não tenho nem ideia de que câmera que eu compro. Então, assim, ó, a gente tem esses modelos aqui que têm funcionado muito bem e tem um custo-benefício bom. O senhor pode comprar, como eu falei, aonde o senhor quiser, né? Não tem problema nenhum. É possível instalar com o próprio técnico teu. De repente, se eu tenho um técnico de confiança,
ele só liga para a gente dá a orientação, ele vai lá, faz a instalação normal, isso é muito comum no Brasil inteiro, a gente pega e pluga na plataforma, ok? Então, essa é a questão. Se o senhor tem vamos falar de custos, assim, no mercado geral, o que a gente tem de vantagem, o que a gente tem para dar uma orientação para vocês? Nós temos fornecedores, tá? Que a gente aprendeu com as associações que são mais baratos. Então, a gente pode dizer para vocês, olha, nesse lugar aqui, a associação lá de Penha, de Florianópolis, tal, comprou mais em conta essa câmera. Então, você pode ir lá cotar. Para ser objetivo, uma câmera hoje, IP, com uma resolução adequada, ela está batendo aí em torno de R$450, claro. Claro, a câmera, mas aí tem a câmera, tem a fonte da câmera, tem o caminho que tem que levar lá no teu modem, não sei quantos metros para usar. Então, em linhas gerais, pode ser que o senhor vai gastar entre de R$700 a R$1.100, a R$1.150, dependendo de R$700 a R$1.150, que é uma média que a gente tem aprendido com as associações. Que esse valor de novo, não somos nós que cobramos, nós estamos dando uma média, né, que a gente tem entendido que as pessoas estão gastando. E que esse valor pode ser até dividido entre o seu vizinho. Então, pode ser que 5 pessoas ou 10 pessoas rateiem esse equipamento, vai dar R$150 para cada um e pronto, a gente coloca a câmera lá. Então, só para a gente ser bem objetivo e falar um número, né? Não é um número mágico, mas é um número que dá uma referência. De monitoramento. Agora sim, alguém estava com o áudio aberto aí. Então, tem esse custo, só que tem a possibilidade de vocês dividirem isso na rua. Então, digamos, uma rua com 2 câmeras, beleza, a gente consegue... A nossa meta, qual que seria a nossa meta? É ter pelo menos uma câmera em cada rua. Porque a Polícia Civil e a Polícia Militar vão gostar, porque, de repente, se tiver alguma situação, ele vai na rua tal, vê se o carro passou por lá, já contribui, né? Se tiver 2, ótimo, né? E aí a gente pode dividir. Se você, numa rua, normalmente você tem 40 pessoas, você pega lá, divide o equipamento, dá para dividir até em parcelas esse equipamento, e aí aqueles R$100 pode sair R$20 por mês, dependendo da condição que vocês negociaram com o fornecedor, isso é com vocês. O que nós fornecemos, o que o projeto Glória, né, fornece? Toda a parte tecnológica. A plataforma, a gravação, não há mensalidade, tudo isso está dentro do escopo. Por quê? Porque tem empresas que estão pagando essa conta. As empresas estão pagando o aplicativo, estão pagando a nuvem, estão pagando lá os dias de gravação para vocês. Por quê? Porque elas apostam no modelo de economia circular que eu falei no início, que, evidentemente, a comunidade estabelecendo uma relação de confiança com as marcas, que eu cito, Intelbras, Hikvision, empresas como Porto Seguro, essas empresas vão estar com você num posicionamento melhor para com vocês em relação a uma escolha possível no futuro de aquisição. Faz mais sentido eu comprar um produto, um serviço de uma empresa que ajuda o meu bairro, do que comprar um produto de uma empresa que não dá nada, que não me dá nenhuma relação com a minha plataforma urbana. Beleza? Esse custo, como você falou, pode ser rateado para os vizinhos, né? Pelos vizinhos aqui. A câmera não necessariamente não precisa ficar também na frente da minha casa, mas eu tenho que disponibilizar até a câmera o ponto para a internet também, né? Perfeito. Isso. Perfeito. Ótimo. Vocês parecem que estão fazendo visitas aos bairros, né? Que estão se cadastrando, as pessoas que estão se cadastrando, para tirar algumas dúvidas com relação à infraestrutura e algumas possíveis dúvidas. É isso? Isso mesmo. Ótimo. Eu tenho interesse aqui na minha rua, né? A Emílio Germano, Rosenberg, já estou cadastrado ali. Estou esperando aí, então, a presença de vocês, a visita de vocês, para que eu possa também chegar para os meus vizinhos já com alguma coisa na mão. Olha, na mão, se eles toparem, ótimo. Se eles não toparem, beleza, eu vou, pelo menos, tentar contribuir da minha maneira e da maneira que eu posso, né? Então,
Era isso que era a minha dúvida. Eu posso abrir um parênteses aí no que o senhor está falando? Por que é importante? Pessoal, vocês têm um valor fantástico, né? De novo, a minha maior missão é transformar o medo em oportunidade, porque vocês são um bairro vibrante, vocês têm um poder aquisitivo interessante, não que outros bairros não tenham, né? Mas entenda o que eu estou querendo dizer, né? Então, assim, se vocês se unem, muitas empresas vão ficar com o olho muito assim, aberto para entrar nesse mercado. E aí a gente faz aquela moeda de troca. Beleza, a gente negocia com vocês, só que a gente quer mais câmera, a gente quer OCR, a gente quer um totem aqui na cidade. Beleza, a gente vai fazer o nosso seguro com você, vamos fazer o nosso alarme com você, vamos fazer... Enfim, eu não sei, tá? Eu estou citando alguns exemplos. Mas o que é importante dizer por que o WhatsApp vale 2 bilhões de dólares? Né? Não são os usuários que estão lá. É você, é o teu perfil, a sua preferência. E agora, a gente precisa utilizar essa inteligência colaborativa em nosso favor, não para dar dinheiro para o americano. Então, vamos trazer esse negócio para o bairro. A plataforma já existe, a plataforma tecnológica ela já está aí. Então, eu preciso da ajuda de vocês para colocar o máximo de usuários dentro dessa plataforma para que o Luciano e o Movimento Glória, que a gente possa se posicionar para essas empresas e dizer assim, pessoal, agora mudou o jogo, nós precisamos de investimento no nosso bairro. Estamos dando retorno para as suas empresas. Precisamos de retorno. E eu vou dizer para vocês, existem muitas empresas com muito apetite de entrar nesse negócio sustentável, de forma consciente e ajudar a comunidade com a sua marca para prosperar, né? Porque isso está relacionado a bem-estar, segurança, patrimônio. Então, é uma sacada que eu preciso abrir os olhos assim, de vocês. Humildemente eu falo, né? Porque eu também estou com meus olhos sendo abertos agora, nos últimos anos, mas assim, abrir os olhos de vocês para dizer assim, vocês têm muito valor e vocês conseguem se organizarem melhor, é muita coisa boa, né, para o portão para fora. Né? Porque a gente pensa muito do portão para dentro, ou seja, o meu jardim, a minha piscina, a minha sala de estar, beleza? Não há nenhum problema com isso. Mas a gente precisa pensar na praça, na ciclovia, porque se as pessoas estão seguras do portão para fora, eu tenho convicção que quando os senhores quiserem vender o imóvel de vocês, ou alugar, ou evidentemente vão ter um patrimônio muito mais valorizado em razão de todo esse contexto. Finalmente, assim, eu lembro a questão das seguradoras. As seguradoras, por exemplo, se você tem índices baixos, por exemplo, de roubo de automóveis, existem indicadores que reduzem também o seguro de carro. Né? Então, precisamos nos unir para poder fazer com que essa coisa funcione. E a plataforma está aí. Né? Não é gratuita, tá? Vocês conseguem, né, ter acesso a ela. E não só ter acesso, a gente tem uma equipe muito boa de desenvolvimento. Se vocês disserem assim, eu quero ter uma funcionalidade de achar coisas perdidas no bairro, nós vamos lá, vamos desenvolver, vamos colocar essa feature na plataforma para vocês, não tem problema nenhum. O importante é a gente se unir e fazer com que isso aconteça. Eu tenho uma pergunta. Opa! É o seguinte, eu tenho na minha casa já algumas câmeras instaladas que estão ligadas no DVR, né? E aí, inclusive, uma das câmeras está na minha garagem apontada para a rua, ali para o meu portão, né? Perfeito. Essa câmera que está ligada no DVR, ela pode ser utilizada ou há necessidade de uma câmera com uma resolução melhor do que provavelmente a que eu tenho aqui, que não acredito que seja uma câmera nesse valor ali que você falou, né? Isso. Ou ela pode ser aproveitada? Olha, eu agradeço muito a sua pergunta. Sim, pode ser utilizada na plataforma. Nesse caso, não tem custo nenhum da câmera, porque eu só já tenho a câmera apontada para a rua. O que acontece? É feita uma configuração para pegar o canal do seu DVR específico
da câmera e excluir os outros canais, que são câmeras mais privadas, né? Então, eu consigo capturar a imagem daquele canal específico para a plataforma. O senhor assinando um termo de autorização, que é necessário de acordo com o nosso convênio público, né? Eu consigo transmitir a imagem da sua câmera para a Secretaria de Segurança Pública. Então, ela é retirada do DVR e colocada de uma conexão exclusiva aí. Não, negativo. Continua tudo como está, não muda nada. A única coisa é que eu vou precisar ter um acesso externo ao seu DVR, que o senhor já tem. Porque se o senhor acessa externo o seu DVR, o senhor já tem um acesso externo. Eu só preciso desse endereço e do canal da câmera. Uma vez sabendo dessa informação, pluga, e aí a gente tem mais uma câmera que estava servindo somente para uma pessoa, serve para toda a comunidade. Só explicando melhor para o Dorgello ali, é como se fosse assim, né? Como se fosse uma casa com diversas portas, tá? Então, cada câmera é uma porta. O que ele vai fazer? Ele vai acessar a tua casa e vai liberar o acesso no teu DVR àquela porta específica daquela câmera. Isso que ele vai receber, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, assim, para ficar mais fácil do entendimento aí para o pessoal. Tá ótimo, obrigado. Tá? Eu que agradeço a pergunta, joia. Rubem, instalada a câmera, né? Em quanto tempo as imagens ficam disponíveis já para acesso? Seria uma semana. Pode ficar mais, pode ter um mês, se vocês quiserem deixar um ano. Qual que é o meu problema? Que quando a gente aumenta esse tempo, eu tenho o custo de storage da Amazon, e aí eles me cobram por esse tráfego e por esse armazenamento. Então assim, a gente mantém os 7 dias. Assim, cara, se acontecer um acidente em 7 dias ninguém falou nada, é porque o acidente não é importante. Ou se teve um roubo em 7 dias também ninguém falou nada, é porque também não é importante. Então, nós temos 7 dias para poder reclamar. Porque depois elas imagens subscrevem, né? No caso do senhor Dorgello, né? Ele tem um DVR. Então, pode ser que o DVR dele armazene 30 dias. Então, eu vou ter 7 dias na nuvem, mas digamos que precisa de mais tempo. O grupo do Dorgello pode ter acesso, a gente pode pegar essa imagem. Opa, tem alguém com áudio aberto aí. E a pergunta assim, instalou a câmera, já está funcionando? Como é que é? Automático? É automático, porque a câmera, na verdade, ela fecha um túnel de VPN com o nosso servidor. Então, eu não preciso configurar nada no cliente. Ou seja, a gente plugou na internet, ela aparece lá na plataforma. Não precisa fazer nenhuma configuração adicional, né? Diferente do exemplo que o senhor Dorgello deu aí. Ou seja, ali eu vou precisar ter uma configuração no roteador dele, fazer um redirecionamento de porta, é um processo um pouquinho mais, digamos assim, doloroso, né? Mas funciona também. Porém, a câmera IP já homologada, ela simplesmente pluga e sai funcionando, e a gente não precisa fazer nenhum tipo de configuração. Valério Quadras está aqui. Está na área? O Valério Quadras. Na área. Legal. O seu Valério, então, eu tô assim, faz tempo que eu não vejo o senhor, né? Mas a gente conversou, eu não sei se é o mesmo, pode ser que eu esteja errando. Mas na época dos bingos do Jack, não sei se o senhor lembra dessa época, onde fazíamos os eventos, né? Então era o tempo que a gente trocou figurinha ali, legal. Gente, vamos aproveitar para perguntar. Eu acho que não saiu o som do seu Valério aí. Nós estamos novamente no projeto do JEC. Legal. Estamos uma parceria aí com o Charles Fischer e estamos a partir de amanhã as goleiras de Joinville vão fazer esse trabalho para que o JEC consiga
ficar entre os 20, se não entre os 20, mas entre os 40 clubes mais apostados do país na pandemia, onde vem um recurso para o Joinville em torno de R$1 milhão no mês. Isso aí, em algum tempo, o GEC já vai sanar as dívidas que existem para o clube hoje. Que o GEC está se empenhando muito aí, com essa nova diretoria. Eu não sei se é só para mim, mas a voz do seu Valério não está legal. De transmissão, tá? Não saiu quase nada do que tu falou direito. Eu entendi porque estava falando do GEC para os GEC se tornar os primeiros 20, né? E tomara, porque eu não quero torcer para o Avaí de jeito nenhum. Tem uma pergunta. O Paulo está pedindo a palavra aí. Opa, vai lá, Paulo. Tem uma pergunta no chat da Juste Claire. Esse acesso vai impactar na disponibilidade da internet da residência, da nossa casa? Opa, só pergunta certa hoje, né? Então, na verdade, a gente utiliza 500 kbps de upload, que na verdade não faz nem cosquinha para a internet, ou seja, eu não uso download, né? Eu uso upload, que envia. Existe uma observação importante. Se a pessoa tem costume de jogar jogos na internet, aqueles jogos de tiro, enfim, e aí usa muito upload, não é recomendável, tá? Mas é bem tranquilo, nós temos milhares de câmeras hoje na plataforma, dentro desse modelo não há nenhum impacto, é bem tranquilo. 500 kbytes é uma banda bastante pequena, quer dizer, é uma banda pequena e não vai impactar em nada a tua internet, viu, Josi Claire? Obrigado aí pela pergunta. Ô, Rubem, só complementando também, eu creio que seja nesse formato que o trabalho de transmissão deve funcionar, né? Como eu trabalho com a parte de web, eu creio que a parte de vídeo deve trabalhar da mesma forma, porque trabalha via comunicação por IPs, né? E vai para a AWS lá, né? Eu creio que a imagem vai criptografada e vocês descriptografiam lá na Amazon, eles vão tirar toda essa criptografia e redimensionar todo o vídeo, né? Então ele baixa essa quantidade de tamanho de upload e tudo mais aí, né? Creio que seja desse formato. Né? Existe essa otimização em si. Vocês estão vendo minha tela aí, não, pessoal? Sim, estamos vendo. Deu certo. Deu certo. Quem que é o moderador aí? Parabéns. Deixa eu pegar aqui, Glória. Aqui, ó, tem algumas câmeras aqui no Glória já, viu? Deixa eu pegar aqui. Então, vocês estão vendo aí, é a plataforma de vídeo, é a mesma que o batalhão teve. Queria fazer uma pergunta para o Augusto. Queria fazer uma pergunta para o Augusto, assim que der. O Augusto, ó, eu quero dizer para vocês assim, a primeira vez que eu estou vendo ele de cabelo penteado, é sinal que ele está dando moral para a reunião aí, viu? Tá. Realmente. Posso fazer a pergunta? Tá. Casimiro, beleza, pode. Em QAP, Casimiro, prossiga. Augusto, assim, ó, daqui a pouco era interessante esclarecer, então, aí para a galera, por exemplo, o caso do Dorgelo lá, né? Tu me falou aí, daqui a pouco vai ser uma saia justa aqui ao vivo e a cores. Mas, assim, ó, você falou que determinados DVRs, eles têm uma câmera que o próprio DVR disponibiliza a mais. Então, tu compra 4 canais, mas existe lá um outro canalzinho lá que você pode usar. Não seria o caso, então, de esclarecer esse assunto até, para ver como é que funciona direitinho isso? Então, as marcas... Perdão. Ou eu entendi errado, Augusto, não sei. Não. É exatamente conforme você falou, Casimiro. Os grandes fabricantes de sistemas de câmera, né? Eles têm optado por embarcar um canal IP gratuitamente no sistema digital. Então, hoje, se você compra, por exemplo, um sisteminha digital,
tá? Na grande maioria deles tem embarcado ali, se tu especificar o código corretamente, um quinto canal que ele vem como uma opção gratuita do sistema, como um plus. Tá? E esse canal, eventualmente, aí você está pagando uma solução de 4 câmeras, porém está ganhando uma solução de 5. Tá? Isso procede, tá? Isso é fato. Ah, tá, entendi. É que ele vem com canal IP, ele vem com... Ok, tá certo, é isso aí mesmo. Aí pode usar o canal IP para, por exemplo, para câmera pública, por exemplo, e os internos para soluções integradas, no caso. Então, pessoal, vocês estão vendo a imagem da câmera? Ó, essa imagem da câmera não é ao vivo, né? Eu estou voltando a imagem aí, né? Dia 7 de outubro, às 8h13 da manhã. Ela tá, é uma câmera que está no Mercado Engenho e outra na Rua Carlos Estil. É na tua casa aí, Luciano? Essa câmera? Isso, perfeito. Positivo. Estou de olho em você, então, Luciano. Não, é isso aí, só para vocês terem uma ideia. Ô, Rubens, tem uma pergunta para ti também, assim que der uma oportunidade. Não, tomara que não seja saia justa, né? Vai lá. Vai. Não. Saia justa só para o Augusto. Deixa eu te dizer uma coisa assim que tu falou aí, e eu uma vez, até a gente já talvez até tenha conversado, mas é interessante até para esclarecer para a galera. Tipo assim, ó, então aí tudo bem, eu tenho as câmeras aqui, voltado, resolvido esse problema todo, e daqui a pouco eu preciso vender isso para um comerciante, para uma empresa, para alguém que está ali fora. Como é que é esse embaixo dessas câmeras vai ter um gerador de caracteres, diz lá, de vigília, material de construção, caçol, tal. Ah, entendi. Isso... Para a questão de publicidade, né? Excelente pergunta. Pô, show de bola. Entendi. E pendurado. O que acontece? Desculpa, Casimiro, pode terminar a sua... Pendurado nessa pergunta, eu queria saber, tipo assim, ó, se você aí, o Urbani, você, o Augusto, se você já tem, assim, tipo um tutorial. Como é que eu chego nesse comércio lá e tento vender isso para ele? Né? Legal. A gente tem aí uma proposta conceitual, tá, do projeto. Essa proposta conceitual explica um pouco de tudo isso que a gente está falando. Acho que tem alguém com áudio aí aberto aí. Se quiser fechar. Tá. Então, assim, a gente tem o programa. Nós, na verdade, temos uma proposta conceitual do programa, que, inclusive, o Glória já tem essa proposta conceitual, posso passar para vocês, que explica a missão, a visão do projeto, como que funciona a economia circular e quanto custa, perguntas frequentes, a gente tem tudo isso daí. Então, o que tem que fazer? Mandar esse arquivinho para o comerciante, para que ele possa ler, entender e falar, pô, achei legal, vamos colocar esse negócio aí no ar aqui no meu comércio. Beleza. E aí, a gente tem também, na verdade, um material para os investidores, que aí eu vou vender o bairro de vocês para empresas. Ou seja, eu tenho um grupo, a gente precisava de novos investimentos, né? Colocar câmeras melhores, colocar totens de urbanidade, enfim, e eu negocio com eles, junto com vocês, desde que vocês aprovem, é claro, a marca, né? Para que eles possam fazer esse aporte financeiro no bairro. Né? Como eu falei, a gente tem hoje a Intelbras, a Hikvision e a Duolife, que é uma empresa de seguros. Né? Essas empresas elas estão fechadas conosco, né? Em relação a elas que estão pagando essa conta aí, né, hoje, tá? De toda essa estrutura, né? Evidentemente que eu preciso ter usuários, eu preciso que vocês me ajudem e ajudem também colocando os vizinhos, os usuários na plataforma, falando, galera, vamos fazer o login aí, usar a plataforma para que a gente possa gerar valor e fazer com que o nosso bairro traga investimentos independente de poder público. Né? Eu acho que essa é a grande sacada e por isso que lives como essa aí são importantes para a gente conscientizar e ajudar vocês a traçar esse caminho. Ô, Rubem, uma pergunta aqui no chat, tá?
A Josi Claire Stupp, ela pergunta o seguinte: tenho 4 câmeras internas e 2 voltadas para a rua, só que estão gravadas na DVR. Não deixo ligada na internet porque há muito consumo delas. Essas 2 câmeras teriam que ser ligadas separadamente na internet? Positivo. A gente precisa do meio de comunicação com a plataforma para gravar na plataforma. Eu acho que é até interessante colocar na internet, porque, por exemplo, se ela estiver na rua, ela não tem acesso hoje às câmeras, às 4 câmeras dela, né? Talvez ela tenha alguma dificuldade com a operadora de internet, por isso que ela resolveu não colocar. Mas hoje um link de internet, de repente, se ela negociar com a operadora dela, fica, vamos dizer assim, viável, né? O upload, né? Qualquer operadora hoje está entregando 5 MB de upload tranquilo. A gente vai ocupar 10% disso, então bem tranquilo. O Rubem, aquelas imagens do Mercado Engenho e da Rua do Luciano são câmeras recém-colocadas agora, correto? Positivo, foram as câmeras que a gente colocou para... Só para a gente ter uma noção, porque as imagens parecem ser bastante nítidas, boas até então, né? O custo dessas câmeras por alto, então, mais ou ela menos? está em torno de R$450 a câmera, aquele valor lá que eu falei com vocês. Com aquela qualidade de imagem. Com aquela qualidade. O que eu faço? Eu mando a especificação para vocês. Vocês compram aonde quiser. De repente, vocês vão me dizer assim, cara, eu consegui aqui um distribuidor que vai me vender por R$100 a câmera, cara. Eu vou ser o primeiro a pedir o contato dele para poder comprar também, entendeu? Ótimo, valeu. Não tem problema. Obrigado. O Rubem, aproveitando a oportunidade, só um complemento. Em resumo, ali naquele cenário específico daquelas 2 câmeras, com o dispositivo instalado, infraestrutura, cabeamento, fonte, conectorização, caixa de acabamento, aquela específica câmera com aquela qualidade saiu R$1.000 instalado, tá? Só para tu ter uma noção, né, assim, de custo, né? Isso em 3 pessoas. Mas a gente pode dar uma choradinha para diminuir esse preço aí, não tem problema. A gente se coloca à disposição, né, para caso precise dar uma diagnosticada no cenário antes, né, dar uma reforçada. Ótimo, obrigado, Augusto. Então, só para a gente pegar, tá? Assim, tem ruas que são pequenas, tem 8 casas, 10 casas no máximo, né? Um fechamento de visada, de cruzamento de câmeras, e divide o valor total, né? Como nós falamos ali, não necessariamente precisa que a câmera esteja na frente da sua casa. Talvez melhor até ter uma casa, 2 casas após o vizinho, que fique melhor avisado, inclusive, da câmera para a sua casa. Então, façam essa conversa, chamem o pessoal aí que está assessorando ele. Não, então tá, nós temos aqui 8 pessoas da rua e nós queremos colocar, nós vamos ratear aí 4 câmeras. É mais barato, melhor e vai fazer um efeito muito maior. Isso, faz imagem cruzada, né? Fazer uma imagem cruzada em X, no caso. Uma de cada lado da rua, faz um cruzamento, pega os 2 lados tranquilo, com 4 câmeras somente. Dá para fazer tranquilo. Vocês estão vendo a minha imagem aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ó, tá vendo? Essa câmera aqui, ó, é uma câmera noturna, né? Ela tá capturando as placas de Florianópolis, uma BR aqui, ó, pegou outra placa lá, tá vendo? Então, ó lá, pegou outra placa aqui agora, não sei se vocês estão conseguindo chegar aqui, ó. A MIB 6606, né? Então, qual que é o nosso sonho, o Glória, né? Que a gente tenha câmeras desse tipo nas principais artérias, né, de acesso ao bairro. Olha lá, pegou mais uma câmera lá, ó, vocês estão vendo aí? Não, deixa eu só aumentar aqui. Ó, HD 24, isso é ao vivo, tá? Estou na rodovia, na SC 402, ó, pegou mais uma ali, ó. Ok? Então, eu posso fazer uma busca aqui, por exemplo, QNK 9705, deixa eu ver se vai pegar aqui a... Opa, pegou aqui, ó, QNK 9705. Esse é o meu carro, eu quero saber quantas vezes ele passou por aqui. Então, se eu clicar aqui, eu tenho a placa do carro, né?
Então, nesse momento, eu consigo criar uma inteligência em cima disso, porque a gente tem um convênio público, então fica a critério da Secretaria de Segurança Pública colocar aqui os veículos, por exemplo, furtados, os veículos suspeitos, que eles chamam de blacklist. Né? Esse então, sistema aí é aquele mesmo que é utilizado na entrada de Jaraguá do Sul, naquela câmera ali, né? Esse sistema é o mesmo que é utilizado nas rodovias federais. Sim. A autopista utiliza isso aí, né? A autopista utiliza, exatamente. Ele é integrado à nossa plataforma, de modo que por exemplo, eu coloco uma lista de câmeras, né? Porque vocês podem colocar câmeras, quer dizer, uma lista de placas, vocês podem colocar placas de vocês, a secretaria pode colocar placas dela, enfim, a Polícia Civil pode colocar placas dela, não tem problema, mas todos eles estão utilizando o mesmo componente, o mesmo equipamento e fazendo essa leitura, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui em tempo real, quer dizer, é uma leitura de placa, então eu sei que horas que o veículo saiu, que horas que ele entrou, enfim, a gente tem toda uma gestão do que acontece dentro do perímetro urbano, né? Então, se tiver um assalto numa residência, eu posso ir lá naquela câmera e simplesmente puxar a placa. Beleza? Então, tá aqui a placa do veículo, eu sei que esse veículo aí é o mais assim, próximo de ter praticado o furto ou o assalto. Então, só que essas câmeras, elas normalmente a gente é patrocinado pelas empresas. Então, quanto mais vocês utilizam o serviço dessas empresas, mais elas se motivam a fazer investimentos no bairro. E essa é a lógica da coisa, né? Então, por isso que a gente insiste na questão da economia circular. Beleza, deixa eu botar aqui em tempo real. Bom, pessoal, é isso aí. Está pegando aqui as imagens. Está aberto o áudio aí, se tiver mais alguma dúvida. Eu não sei se alguém sabe o resultado do Flamengo, eu estou curioso para saber se o Flamengo está ganhando ou perdendo. Gente, mais alguém quer mais alguma pergunta? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou pular, eu vou fazer só dois, três comentários que a pesquisa, mas bem rápido, e vou pular para o sorteio dos nossos candidatos a vereador. Mais alguma pergunta para o Rubem? Então, somente uma pergunta no chat ali, referente a essa câmera automatizada de identificação, uma média de custo desse equipamento? Essa câmera é de 8 a 15 mil reais. Tá? Essa câmera que vocês estão vendo é em torno de 15 mil reais. Só que se você pegar, por exemplo, um número, vamos pegar o funding, né? o fundo de quem é que vai investir, né? Se eu tenho 1000 usuários, é só fazer a conta, você pegar, vai dar, sei lá, 10 reais para cada um ou 100 reais para cada um para chegar a 14 mil. Então, por isso que é importante o número de pessoas participando. Ou empresas que queiram aportar, que é no caso a Intelbras, que ela está disposta, ela já olhou para o Glória com interesse, né? Porque ela viu aí que vocês são potenciais consumidores dos produtos dela, né? Então, não é nada impossível da Intelbras colocar uma câmera de OCR para as vias de acesso de vocês, que a gente já tem o patrocínio, a gente já tem um acordo com eles, para poder aportar e a gente fazer esse jogo acontecer. Né? A nossa intenção não é descarregar esse custo para os moradores. Pelo contrário, é fazer com que os moradores, de forma inteligente e colaborativa, atraiam investimentos para que isso aconteça. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Antes já, o Rubem agora vai para 3 horas de live, porque está 3-0 para o Flamengo, tá? Sério? Vamos lá. Eu posso ter um patrocinador para as câmeras na minha rua? Pode ser outra empresa da que você informou? Desde que a comunidade aprove. As empresas não sou eu que aprovo de forma unilateral, né? Esse é um acordo com as lideranças locais, porque pode ter marcas que não interessam à comunidade. Mas pode ser sim. A gente está falando aí. Eu não tô autorizado a falar, né? Eu não estou autorizado a falar, mas eu tenho alguns namoros aí, né?
O posto de Andoná, por exemplo, é um potencial interessado, né? Porque muita gente comete ilícito no posto, né? Então, para eles é interessante ter uma câmera de OCR, porque além de beneficiar a comunidade, vai beneficiar o posto. Então, vamos conversar de perto, vamos ver o que a gente pode facilitar para eles, eles facilitarem para nós, e a comunidade pode abrir o canal de divulgação que ela tem através do aplicativo para as ofertas dos Andoná. Então, daqui a pouco os caras querem fazer lá uma promoção do combustível, uma limpeza de veículo e tal, eles podem ter acesso à plataforma. O único desconforto, entre aspas, que vocês vão ter é um push notification no celular, que eu acho que isso não seria um desconforto, né? Seria até um bom. Dizendo lá, os Andoná tem ofertas aí no final de semana, combustível com 20% de desconto para quem é do Glória, não sei. Eu estou chutando aqui, né? Eu também não estou autorizado, que fique claro, eu não estou nem autorizado a falar dos Andoná, eu gosto muito desse posto porque eu abasteço lá e lavo meu carro lá, então por isso que eu estou tendo essa liberdade de falar. Não sei nem... Não, sim, mas com certeza, né? É um grande exemplo, até porque os Andoná aqui na nossa região são 3 grandes que tem aqui na nossa região, né? Aqui especialmente aqui no 48 e no 57 aqui da BR-101, né? Então são pontos de parada de caminhoneiro, né? Então até a segurança geral, não somente para a população, mas sim para esses mestres da estrada aí, né? Isso mesmo, show de bola. Captou a mensagem. Acho que é isso aí. Mas eu penso que os executivos dos Andoná vão enxergar isso com um olhar assim, positivo, né, em relação à comunidade. Eu até poderia citar outros exemplos aí. A gente tem a Leper, a gente tem o Angelone, a gente tem, cara, tem muita empresa. Glória, a própria Decathlon. A Decathlon é fantástico, porque a Decathlon ela tem produtos que estão muito relacionados com a segurança. Por quê? Porque são produtos que estimulam o exercício físico. Então, o exercício físico remete à comunidade caminhando na rua, andando na praça, fazendo corrida, enfim, correndo, e isso é segurança, porque a atividade humana, as pessoas andando na rua, de certa forma, reprime os atos ilícitos daquela região. Então, é por aí. Acho que isso é uma missão nossa, e com o apoio de vocês. Acredito que nós temos um potencial muito grande também aqui, que é a distribuidora Príncipe de bebidas. Fantástico. Nem que a gente faça permuta com eles. Mais alguma pergunta? Bom, então, tem mais alguma pergunta? Não? É isso? O Rubem. Show de bola. Aí, vamos terminar essa reunião bem rapidinho, tá? Eu só vou passar então para o pessoal o seguinte, Fabiano, eu não sei se tu captou ali os 2 quadros que eu te mandei pelo WhatsApp, ou não? Eu estou verificando aqui, só um minutinho. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, acho que fica mais fácil de enxergar. Eu dei um zoom. Eu vou mostrar um negócio bem legal para você, que foi criado um link do grupo, Glória 2021, com perguntas para que as pessoas pudessem responder e dando sugestão também, né, das coisas do nosso bairro, tá? Então, ali, ó, nós tivemos 70 pessoas que responderam essas perguntas. Tá? Legal. Disponibilizei ali o link, se puder, se o pessoal conseguir copiar aí, tá? Nas mensagens. E aproveitem quem não participou, possam participar. Mas olha só que coisa legal. Qual foi o assunto que gerou maior interesse? 69,6% policiamento. Mais policiamento. Tá? Depois, com 55,1%, melhorar o nosso posto de saúde, que é uma coisa legal que já está saindo para o ano que vem. Aí, tá? Depois, com 53%, novas praças de parque, que nós precisamos aqui, e temos áreas para isso. Tá? 50,7% não saiu nada ali. O que será que deu um branco ali? Enfim. Depois, com 29%, branco também?
27,5% ciclofaixas, mais opções de comércio com 20%, ampliar vagas nas escolas quase 22%, 44%, aliás, 45% praticamente, na reforma das calçadas. Lembrando que isso é o morador que é o responsável, certo? Fornecimento de água, 14,5%, é um grande problema aqui. Certo? Então, eu vou compilar esse questionário. Na próxima reunião, eu vou disponibilizar em formato de quadros, gráficos melhores, tá? O Pix, enfim, que esteja lá, para que todos possam divulgar para os seus vizinhos, para os seus amigos do bairro. Porque acho que é importante a gente ter esse norte para discutir aquilo que a gente precisa nos próximos anos. Alguma pergunta? Não, eu vou fazer o sorteio aí dos nossos vereadores para colocar, fazer as apresentações aí, né? Tá? Um pouquinho o link aí. Valério está presente, né? Valério, a Francine? Está aqui. Aí, Francine? Estou presente. Aí, o único que não está presente é o Thiago, que ele tinha falado comigo que estava numa reunião, tá? Então, Valério e Francine, eu vou dar agora, né? 1 minuto para vocês darem um oi para a galera e a gente define aqui o dia que vocês quiserem conversar com todos, para a gente poder fazer uma apresentação de vocês, candidatos, pelo nosso bairro, tá bom? Primeiro as damas, Valério. Com certeza, né? Sempre as damas em primeiro lugar, né? Francine, então... Vamos lá, então. 1 minuto para te apresentar rapidamente e a gente depois passar para o Valério. Ok, obrigada, Luciano. Obrigada pela oportunidade. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Francine Olsen. Eu sou candidata a vereadora pelo Partido Novo. Eu sou empreendedora do bairro Glória. Eu desenvolvi o Parque Expoville Atividades e atuei durante 6 anos ali junto à Expoville, naquele espaço de lazer para a família. O parque, de momento, está fechado em função da pandemia, mas temos planos de retomada aí, assim que as coisas se encaminharem. E estou aqui, querendo ajudar vocês, querendo ser a vereadora do bairro, querendo trazer melhorias em cima das demandas levantadas e também disposta a assumir esse compromisso junto a vocês, a realmente poder representá-los na Câmara de Vereadores. Obrigado, Francine. 1 minuto travado. Agora vamos ver o Valério. Valério. Obrigada, Luciano. Tá. Boa noite, meu nome é Valério Quadras. Eu sou nascido e criado no bairro. Conheço esse bairro aí desde guri. Eu vi a transformação desse bairro há mais de 50 anos. Sou formado em administração de empresas, também sou formado em direito. Me preparei para ser o vereador do bairro e tenho certeza que vou atingir meu objetivo, mesmo que o meu partido é o PROS, e nós estamos aí batalhando para que o bairro Glória tenha um vereador. E realmente eu tenho esses projetos que foram citados aí para que sejam realizados. Um exemplo aí do nosso posto de saúde, que foi citado, que há mais de 10 anos existe aí um projeto de melhoria. O Luciano está sabendo que já foi nos informado que verba tem, que o projeto está pronto, mas não saiu do papel. E eu, como vereador, não tenho dúvida que vou fazer esse posto realmente ser um posto aí como é a aclamação do bairro, ser um posto em evidência, um posto moderno que possa atingir toda a nossa comunidade, mesmo porque o bairro Glória hoje é um bairro que está envelhecendo. Hoje vem para cá a grande maioria de pessoas mais velhas. Então, assim, não porque são velhos, mas porque o bairro tem que ser bem assistido, principalmente na saúde. A saúde é primordial. Como também vejo... Oi. Valério, deu 1 minuto passado. Tem direito a mais Passou 1 minuto?
Então tá bem. Então tá bom. Eu quero aí pedir para vocês, né, o apoio para a gente aí que é do bairro, para que realmente o bairro tenha um representante que possa ser uma força tanto no cenário municipal como ser uma grande força para o bairro. Eu fico agradecido de vocês me dispensarem essa atenção. Obrigado. Francine, tu queres usar a palavra, tu tem mais 1 minuto e 30 segundos. Quero sim, Luciano, com certeza. Bom, o Valério tocou num ponto importante, né? Esse ponto da saúde. Eu acredito que a gente deve trabalhar muito a parte de saúde mesmo preventiva. A gente deve estimular a prática de esportes, alimentação saudável, sono regular, para que a gente não tenha que tratar a doença, mas sim que a gente traga saúde para a população. Isso inclui espaços para caminhada, espaços para exercício físico. É bem importante que a gente tenha locais seguros para ter o lazer do bairro. Eu sou formada em turismo e quando eu comecei a me interessar por política, fui buscar uma formação. Sou formada pelo Renova BR, que é uma escola de formação de novas lideranças políticas. Então, foi bem importante para mim, para adquirir um conhecimento da área, que realmente para mim é tudo muito novo. É a minha primeira candidatura. O meu número é 30333, dia 15 de novembro, vote em mim. Obrigada, Luciano. Bom, gente, como o Thiago não está aí, eu faço a seguinte sugestão, tá? Vocês podem, o pessoal que está vendo aí, está ouvindo, pode falar também, tá? Mas assim, como nós temos 3 candidatos, vocês preferem fazer num dia, cada um utiliza o tempo de 30 minutos, certo? Ou um candidato a vereador por dia. Seria um... Oi, Luciano. Pode falar. Luciano, eu posso pedir 1 minuto? É que eu tô com... Como entrou num assunto agora do bairro e que a gente está torcendo por vocês, eu não sei se eu posso me ausentar, porque eu estou também com eu tenho uma outra live agora na sequência. Vai lá. Quero agradecer de coração aí a oportunidade que vocês estão dando e sucesso a todos, e se a gente puder contar com a ajuda de vocês para prosperar esse trabalho aí no bairro, seria muito bom. E particularmente que eu quero voltar a morar em Joinville, ficar pertinho das minhas 3 filhas aí. Um apelo, né? Não considere um apelo comercial, mas falou? Valeu, Luciano. Obrigado. Valeu, até a próxima. Sucesso a todos aí, sucesso. Valeu, tchau. Então vamos lá, A eleição é no dia 15 de novembro, no domingo, né? Provavelmente 3 dias antes a gente não pode fazer propaganda, não pode ter nada, né? Então, dia 11, quarta-feira, seria a nossa última reunião, né? Para falar sobre política. Enfim. Vocês preferem, então, fazer... Opa, o Sérgio está ali. Prefere fazer 30 minutos para cada um nesse dia? Ou dia 11, dia 4, outro, e no dia 28, outro? Eu joguei a sugestão. Vocês aí que decidem, minha gente. Ô, Luciano, quando a gente fala em política, o pessoal sai tudo correndo, né? Então, eu acho que tem que ser uma forma, talvez 30 minutos seja muito tempo, eu acho que tem que ser uma forma que a gente consiga realmente ter um bom quórum na reunião para o pessoal, para a gente poder apresentar as propostas, né? Mas que a gente não afugente as pessoas, porque você vai falar, o candidato vai apresentar, eu garanto que a gente vai ter metade do público que a gente tem hoje. Então, para deixar esse movimento... seguir com esse movimento forte, né? Eu acho que era bacana, de repente, os 3 candidatos apresentam no mesmo dia, 10 minutos cada um, algo que fique mais, assim, não sei o que o Valério pensa, talvez o Valério possa expressar a opinião dele, mas eu acho que realmente, talvez seria legal, de repente, vocês promoverem um debate entre nós 3 também, uma coisa de perguntas e respostas, né? Talvez seja interessante também. Mas que não fique algo maçante que afugente ao pessoal da reunião. Sugestão. Valério, fala. Olha, eu acredito que num dia os 3 candidatos, suas propostas, aquilo que o bairro está precisando,
eu acho que a gente pode fazer aí um resumo breve e fazer uma boa apresentação, cada um no seu determinado espaço de tempo. 30 minutos está ótimo para cada um. Só vamos definir a data, então, dia 4 de novembro, numa quarta-feira, ou dia 11 de novembro, quarta-feira? Dia 11 de novembro. Francine? Eu ia votar no dia 4. Acho que dia 11 de novembro a gente vai estar assim enlouquecido, porque vamos faltar só 3 dias para a eleição. É dia 11, sim. Só que 30 minutos é muito, hein? Luciano. Eu também acho. Eu também acho que vai ficar 15 cansativa a minutos reunião. para cada um é o suficiente. Eu acho. Luciano 15, Silvestre. 10, 15 minutos está suficiente. 10 a 15 minutos. Também acho. 10 minutos mais 5 de pergunta. Beleza, pode combinar. Né? Você não fica... Boa noite a todos. Eu acho que como temos candidato do bairro, acho que democraticamente é positivo isso. E nós aqui no grupo gostaríamos de o grupo conhecer as propostas de cada um, que como tem, a Francine é do novo, primeira vez. Claro que a primeira vez vai ser mais difícil, mas tem gente que também já é mais tempo candidato, talvez tenha a sua chance também. Eu sugiro assim, eu acho que essa sugestão de um dia só os 3 candidatos é ótima, que com meia hora para cada um, se não usar meia hora, fica para perguntas e bate-papo, que seja um bate-papo proativo, cada um na sua baiazinha de poder. Se é vereador, vamos falar do que vai fazer como poder legislativo, não misturar com o executivo, né? Mas com a força que vai ter cada um para forçar o poder executivo a fazer aquilo que talvez o atual não fez, ou que muitos não fizeram, e eu acho que fica de bom tamanho no mesmo dia os 3 candidatos e num bate-papo com o grupo todo, onde todo mundo se a meia hora é muito, 15 minutos do recado que cada um tem para dar, e depois fica o bate-papo de pergunta e resposta aí dos candidatos com os membros da associação aí, e acho que fica de bom tamanho. O dia, para mim, quanto mais cedo vir essa situação, melhor, porque quanto mais perto da eleição, eles vão estar muito mais carregados com compromissos aí de campanha. Isso que eu ia colocar. Como eu penso que é melhor uma semana antes do que o Valério, Luciano, quem sabe a gente pode ser dia 4. Tira a dúvida. A gente pode tirar a dúvida com o Thiago, porque somos 3, né? Eu penso uma coisa e o Valério outra. Quem sabe o Thiago, a opinião do Thiago... Dia 4, faz dia 4. Pode ser dia 4. Vocês estão em 2, democraticamente já ganha no voto do terceiro, então já começa por aí. Deixa dia 4. Eu quero fazer uma pergunta, ô Luciano. Diga. Eu já vou colocar... São quantos candidatos a vereador do nosso bairro? 3? O princípio que a gente tomou conhecimento que estão participando do grupo, 3. Tá, eu já vou pedir. Então, eu já vou pedir, já vou lançar a pergunta para que eles falem no dia e eu ouça deles. Excelente. O que eles estão fazendo, o que eles têm de projeto para a educação, no que refere-se à inclusão. Porque o município, pelo amor de Deus, é de chorar. Está lançada a pergunta. Beleza? Essa resposta é para o dia ou é para hoje? Para o dia. Só para saber, quem não conhece ainda, ela é a Rose Kuhn. Ela lançou um livro maravilhoso que eu vou pegar aqui, que está aqui, Rose. Olha aqui, ó. Está aqui na minha mesa, na minha frente. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Só está indo ao contrário ou não? Sim. Ótimo. Ó, Memórias de Rose, mãe do Enzo, um menino especial. É fantástico o livro dela. Parabenizo, ela esteve aqui me entregando o livro pessoalmente com o Enzo. Eu tenho um carinho muito especial por ele, tá? E a gente olha assim de cara, o que será que tem aqui dentro, né? Gente, eu vou usar a linguagem popular. A gente se mija de rir no meio do negócio. E também é muito bom. E aonde encontra para comprar o livro? Rose, é contigo aí, Rose. Ó,
O livro está lá na página Joinville, mas esse mês eu estou vou liberar gratuitamente do dia 24 até o dia 28 de outubro via e-book. Então, as pessoas vão poder baixar e vão poder ter acesso ao meu livro gratuitamente. Só que o mais gostoso é fazer assim, ó. Ô, Luciano. Diga. O Paulo é professor do Enzo. Ah, é? Professor do Enzo? Que legal. Eu sabia! Gente, alguém mais para conseguir dar 4, né? Eu vou compilar as perguntas e depois passar a planilha para vocês. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Vai ficar gravado, depois a gente vai disponibilizar para quem quiser a cópia dessa reunião. O Sérgio queria a palavra. Estava meia hora pedindo lá. O Sérgio apareceu. Diga, Sérgio. Não, é porque desculpa, eu fui atender uma ligação. Vocês estão me ouvindo? Aí. Não, eu só queria fazer um registro. Claro, eu estou tomando muito cuidado porque, como eu também estou candidato, só que a vice-prefeito. Então, eu não tenho me manifestado no grupo, mas acho que seria interessante a gente fazer uma lista com todos os candidatos do grupo, entendeu? Só o que eu queria registrar. Ótimo, perfeito. Uhum. Eu só estou tomando cuidado para não abusar, porque como eu sou da associação, eu acho que tem um conflito de interesse. Eu só queria deixar isso registrado. Acho louvável esse registro, né? Até porque nós não podemos também depois citar alguém e falar, por que estão usando a associação? Não, cada um fica no seu quadrado e nós estamos democráticos dentro dos nossos limites. Então, parabéns para ti por ter se colocado à disposição, né, nessa questão, tá bom? Só uma coisa, Luciano, não seria do Sérgio também se apresentar? Porque eu acho que é uma baita oportunidade do bairro ter um candidato a vice-prefeito. Eu só queria ver uma coisa, se todos concordarem, porque assim, ó, eu não sou o presidente do grupo, eu sou apenas uma pessoa que toca o grupo, certo? Então, já me interpelaram que juridicamente teria que ouvir todos os candidatos a vereador da cidade. Mas é o seguinte, nós formamos o grupo para falarmos sobre o bairro, com as pessoas do bairro, certo? Então, não é que existe um privilégio, nós estamos simplesmente direcionando um grupo de pessoas que não tem CNPJ, não tem entidade, não tem sede, não tem nada, né? Uma reunião virtual que é direcionada aos moradores locais. Então, Sérgio é um bom cara. O problema, Lupes, é que, veja bem, não estou pedindo voto, estou apenas comunicando. Juridicamente, eu não sei como é que funciona isso juridicamente. Então, eu vou participar desse bate-papo. Pode tu falar, tu já entra. Pode falar. Ô, Luciano, posso falar? É o seguinte, eu vejo também com bons olhos a participação do Sérgio no debate. Como ele é candidato a vice-prefeito, está no bairro, e é uma pessoa muito participativa no bairro, eu acho que ele deveria sim participar, mesmo porque ele deve levar bastante voto aqui no bairro. Então, se o pessoal aí concordar, perfeito. É louvável a presença do Sérgio, e eu acho que ele também deveria se manifestar, porque ele é candidato, só que ele é candidato a prefeito, é morador do bairro, e é bom a gente conhecer também o que ele pensa em prol do nosso bairro, se assim for. Eu acho que é louvável. Então ficou para o dia 4, Sérgio, Valério, Francine, eu aviso o Thiago, dia 4 é o nosso bate-bola político. Beleza? Combinado. Só não posso avisar o negão da borracharia, tá?
Gente, candidato, olha desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Senão ele vai ganhar a eleição aqui. Vou fazer uma pergunta. Não, brincadeira, gente boa. Tu que mexe com dinheiro aí, né? Tu que mexe com dinheiro. Pô, vamos botar umas 10 câmeras ali em volta aí da tua área aí, né? Mas aqui nós já temos, nós estamos bem monitorados. Então, disponibiliza. Temos que ampliar, mas estamos monitorados. Tem uma pergunta aí no chat agora, né? Tem uma pergunta no chat? E a Colom? E a Colom... Hoje, e a Colom... eu acho sobre a questão do tiroteio. Então, é assim, ó. Eu não sei se eu já tinha comentado para vocês, tá? Hoje à tarde, por volta de 15 horas, um pouco, aconteceu um tiroteio na Rua Colom, tá? Próximo ali da Lecker, próximo à BR-101. Conforme relato de uma moradora local aqui, que trabalha ali, certo? O vigia parece que viu um veículo, uma Duster, descaracterizada, entre aspas, porque a gente também não sabe se as pessoas que estavam dentro eram da polícia ou não, né? E que, ao chegar uma Fiorino no local ali próximo, essas pessoas teriam saído da Duster e já atirado na Fiorino. A gente não sabe se foi uma tentativa de assalto, se foi uma ação da polícia mesmo, enfim. Eu comuniquei ao delegado Gattas, ele vai se informar disso aí, porque ele estava em operação, e amanhã eu vou ter essas informações, até vou postar no grupo depois, tá? Mas, enfim, para a gente que tivesse as câmeras, nós teríamos identificado os dois veículos e os grupos que usaram de armamento de fogo, tá? Então, é essa a questão. Aumenta mais a necessidade de nós termos as câmeras aqui no bairro, beleza? É isso, gente? Ok. Boa noite, bom descanso e nos vemos na próxima semana. Abraço a todos. Valeu. Um abraço. Ou talvez, se a gente puder, o papai vamos fazer muito bom, parabéns. Ainda bem que não. Mas eles estão me dando porque me tiraram a hoje.